Como vencer a criança ferida de uma mãe já falecida? Bom, primeiro eu preciso que você entenda uma coisa. Não é vencer, tá? Esse verbo, ele, em momento algum, ele se aplica às dinâmicas da criança interior. Mas a hora que você fala da sua mãe, ou seja, a criança ferida da sua mãe, você certamente está se referindo a tudo aquilo que a sua mãe, num estado muito infantil e adoecido, gerou de marcas em você. Então, é bem interessante você perguntar isso, porque me dá a oportunidade de falar de algo que poucas vezes eu falei no meu canal do YouTube, que é, até os 8 anos de idade, nós seres humanos, a gente consegue imprimir uma imagem, principalmente do pai e da mãe, ou de quem cuida da gente lá na infância. A gente já tem uma imagem daqueles adultos feita aqui na nossa mente. E então, aquela imagem, por exemplo, da mãe, até os 8 anos de idade, ela foi sendo impressa aí no seu cérebro. Claro, não vou entrar em detalhes do funcionamento do cérebro, mas é algo a nível de sinapses nervosas que, diante dos estímulos externos que a mãe te trazia, aqui na sua mente você foi, o seu cérebro foi percorrendo determinadas sinapses, determinado padrão de funcionamento foi criado aqui na sua mente. E vamos dizer assim, claro que é uma metáfora, tá, gente? Você ficou com a impressão da sua mãe impressa aqui na sua mente. Então, a gente termina de crescer e um dia está aqui adulto e a gente continua com aquela impressão da imagem do pai e da mãe e dos adultos que cuidaram da gente lá na infância aqui. Os principais, os mais importantes. Por isso que a gente fala muito de pai e mãe, porque geralmente é pai e mãe, né? Mas aí quem foi adotado, aí no caso são os pais adotivos, quem foi criado por uma avó, por uma tia, então, os adultos que cuidaram de você. Então, você vai ter essa imagem impressa aí na sua mente. E sim, você está me dizendo da criança interior, da ferida da sua mãe? Então, você deve ter essa imagem aí na sua mente como referência de mãe. Precisa trabalhar para redefinir essa imagem, então, para que essa imagem tão adoecida de uma mãe tão infantil não te prejudique na sua vida no hoje. Vai prejudicar. É igual uma lente que distorce de uma certa maneira a sua visão aqui da realidade e vai te prejudicar, principalmente quando a gente está aqui falando da parte adoecida, tá? Então, é redefinir essa imagem da mãe. Como redefinir? Olha, buscando uma outra maneira de olhar para essa mãe. Se no fim das contas a sua mãe foi de um adoecimento total, ela tinha talvez transtornos emocionais muito graves, muito severos, e te machucou, te trouxe traumas imensos, vamos supor que seja um caso assim extremo, e você cresceu com essa mãe, então, qual é o único ponto de vista que sobra para olhar para essa mãe e que aí foi saudável e que foi possível? A vida, tá? Ela se disponibilizou para que a sua vida fosse possível. Ela permitiu a concepção, ela permitiu a gestação, então essa parte ela fez perfeita. Por que eu digo que ela fez perfeita?
porque você nasceu e está aqui no hoje, viva, tá bom? Fora que nem sempre a mãe deu só coisa ruim. Ao longo ali do nosso desenvolvimento, a hora que a gente vai cuidando das feridas e das dores e o olhar para a relação com a mãe deixa de ser tão aversivo, tão dolorido, a gente começa a perceber que, opa, peraí, a minha mãe fez algumas coisas positivas para mim, sim. Nem que seja algo tipo assim, nossa, minha mãe fazia um biscoito tão gostoso, nossa, minha mãe fazia uma feijoada. Enfim, se permita olhar para a mãe a partir de um olhar adulto que você tem hoje e se permita buscar uma outra maneira de olhar para ela. Isso vai favorecer a quem? A ela? Não. Isso favorece a você. Claro que isso que eu estou falando aqui é algo adulto. O seu adulto é que vai conseguir fazer isso. Em paralelo com isso, você precisa ir cuidando da sua criança interior que traz uma série de feridas vindas ali da relação com a mãe adoecida. Tá bom?